E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Olá, que tal começarmos a aula com um poema do Manuel Bandeira, Vou-me embora para Passárgada? Hoje nós vamos falar exatamente disso, de poesia. E Manuel Bandeira é um dos maiores poetas da língua portuguesa. Portanto, o tema da nossa aula de hoje é gêneros literários, o lírico. Bem, o que tem a ver poesia com lírico? O termo lírico vem de lira, um instrumento musical que acompanhava a leitura e declamação de poemas desde a antiguidade clássica. É por isso que música e poesia sempre estiveram relacionadas. Então, vamos começar com música. Vamos ouvir uma canção de Gilberto Gil que se intitula Domingo no Parque. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Vocês provavelmente perceberam que esse poema narra uma história, conta uma história, o que aconteceu com os namorados, e esta narração é que faz com que nós falemos que se trata de um poema narrativo. E a música tem, assim como a poesia escrita em livros, também uma distinção entre diferentes tipos de poesia. Esse poema narrativo se chama narrativo porque contém uma ação, tem personagens, às vezes tem até falas, diálogos entre eles. E, portanto, nada impede que deixe de ser uma música, mas que tenha essa qualidade do narrativo. Vamos a um segundo tipo de música. É aquele poema cantado que tem a ver com o dramático, com o diálogo. A música se intitula A Noite dos Mascarados, de Chico Buarque de Holanda. Quem é você? Adivinha se gosta de mim. Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados, perguntando assim: quem é você? Diga logo. Eu quero saber o seu jogo. Eu quero morrer no seu bloco. Que eu quero me arder no seu fogo. Eu sou seresteiro. Como vocês podem ver e já fazer a comparação entre o poema narrativo do Gilberto Gil e esse poema dramático do Chico Buarque, nós começamos a perceber diferenças entre as formas de expressão dos dois textos. No texto dramático, que é A Noite dos Mascarados, nós temos as personagens falando já na sua fala direta, né? O diálogo está aí, a interlocução se dá com muita clareza. Nós percebemos o conflito nascendo. Quem é você? Me diga. Essa é uma característica, né, do gênero dramático e do teatro de um modo geral. Vamos passar para um terceiro tipo de letra, um terceiro tipo de canção e um terceiro tipo de poema. Vamos ouvir agora Tocando em Frente, do Renato Teixeira e Almir Sater. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja assim.
E agora, nessa letra do Renato Teixeira e do Almir Sater, nós começamos a observar um outro tipo de características. Comparem, por exemplo, as manhas e as manhãs, as massas e as maçãs. Nós temos nessa letra aquilo que nós chamamos de jogos verbais. Eles formam uma repetição sonora. Então a letra não está tanto preocupada em contar uma história ou então estabelecer um diálogo. Realmente as palavras começam a agir e existir de um modo diferente. A beleza desta similaridade que existe entre as palavras é uma característica fundamental da poesia lírica e que já é observada numa letra de canção popular. Bem, tendo em vista estes 3 exemplos, vamos começar a nos perguntar, enfim, o que é uma poesia lírica? Ela tem diferentes tipos de apresentação, ela não é sempre poesia, portanto, sentimental? Que relação existe entre essas coisas? Então, vamos começar a pensar o seguinte. A letra da música, ela é, em parte, parecida com um poema. O poema literário, o poema escrito num livro, ele é um pouco diferente da letra da canção, porque ele não está tão dependente da música, do ritmo, da harmonia, da melodia. No livro, o poema está mais relacionado com uma leitura internalizada do leitor, ou seja, ele é que silenciosamente, mentalmente, vai criar as imagens que o texto sugere. É ele quem vai interpretar, quase como se fosse um cantor interno, né, os sentidos daquele texto que ele está lendo. A poesia lírica tem, portanto, esta relação bastante estreita com o leitor. Não se trata apenas da questão da subjetividade do poeta, aquilo que se chama eu lírico, mas se trata principalmente da interlocução que esse poema vai fazer com o leitor. Um leitor que precisa ser chamado, atraído para o texto poético por uma série de recursos. Então o poeta vai usar de diferentes formas para atrair essa atenção do leitor. Ora ele conta uma história, ora ele expressa o seu sentimento quase que pessoal, em outros momentos ele coloca essas personagens conversando, dialogando entre si, assim como nós vimos nas 3 letras das canções que nós ouvimos há pouco. Além disso, vamos pensar que a poesia lírica, ela tem também funções diferentes. Ela não apenas se apresenta diferentemente, mas ela também tem funções. E talvez exista uma relação mesmo entre essas coisas, para que nós tenhamos um pouquinho mais de esclarecimento sobre o que seja esta relação entre expressão e função. Vamos ver um trecho de um teórico da literatura que se chama Tsvetan Todorov. E nesse trecho ele vai estabelecer diferenças de poesia lírica. Todorov, num livro traduzido em português chamado Gêneros do Discurso, ele apresenta 4 formas de poesia lírica. A ornamental, o poema como um artefato retórico destinado a agradar e não a instruir. Figuras de linguagem, figuras sonoras, construções sintáticas elaboradas. A ornamental tem relação, portanto, com o modo como a linguagem se organiza, sempre buscando um efeito estético. A afetiva enfatiza os efeitos emotivos do poema. A poesia busca o efeito afetivo, patético de sentimentos. Essa função afetiva é aquela que normalmente nós atribuímos à poesia. A poesia fala de sentimentos. Veja que é apenas uma das funções. A simbólica, o uso das palavras no seu sentido de símbolos, isto é, na capacidade de exprimir o indizível, de realizar a função dos contrários, de ter valor intrínseco, de não ser restrito a um sentido único. Essa função simbólica é das mais importantes. Um poema não diz apenas aquilo que está nas linhas, mas diz, sobretudo, aquilo que está na sua profundidade, aquilo que vai combinar visões universais sobre aquele texto, vai combinar a interpretação do leitor e vai combinar também uma profunda reflexão sobre a vida, o homem, a morte e por aí afora.
A sintática prega a coerência e unidade entre os diferentes planos do texto, valorizando a construção fônica, gramatical e semântica. Nessa quarta característica ou função da poesia lírica, a sintática, nós vemos que Todorov volta a insistir na importância da organização linguística do poema. Ele precisa ter uma unidade, uma relação coesiva entre todos os seus elementos, os vários planos que ele tem, versos, estrofes e por aí afora. Bem, agora nós vamos ouvir falar sobre um poeta brasileiro maravilhoso, Manuel Bandeira. Vamos ao quadro Com a Palavra. Manuel Bandeira nasceu em 1886 no Recife. Foi poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor. Escreveu seus primeiros versos livres em 1912, aos 26 anos. Foi com o livro Carnaval, sua segunda obra publicada, que o autor despertou o entusiasmo dos escritores de São Paulo, iniciadores do modernismo. Não participou da Semana da Arte Moderna, mas seu poema, Os Sapos, foi declamado no início da Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922. Neste poema, há referência aos sapos parnasianos, pertencentes ao movimento estético anterior, contra o qual lutavam os modernistas. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano, aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede, como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Vocês perceberam que nesse poema do Manuel Bandeira nós não temos aquela ideia assim, de que a poesia é uma coisa extraordinária, erudita. Ele está falando de sapos, ele está usando um diálogo, ele está tentando imitar o coachar dos sapos. Isso agrediu profundamente aqueles leitores e escritores que achavam que poesia era uma coisa muito solene. Não é? E por isso esse poema foi vaiado em pleno festival da Semana de Arte Moderna de 1922. Manuel Bandeira, além de poeta, era músico. E isso fez com que a sua poesia se aproximasse muito dessa melodia, dessa harmonia que a música tem. E mais uma vez nós vemos que a relação entre poesia e música é uma relação muito estreita. E isso vem de muito tempo atrás. Vamos falar agora da concepção musical na antiguidade. A relação entre poesia e música, que existe desde a antiguidade, lá naqueles tempos fazia um sentido um pouco diferente do que nós temos hoje. Na literatura clássica, tanto grega quanto latina, os textos obedeciam a uma organização que atendia uma característica da língua clássica. Ela era uma língua intensiva, isto é, não havia acentos tônicos, as pessoas diferenciavam as palavras pelo prolongamento dessa sílaba. É como, por exemplo, se nós tivéssemos a palavra casa, eles diriam casa. Isso dava, na soma das palavras, dos versos, do texto, enfim, uma musicalidade natural, inerente à própria palavra. Essa representação, essa concepção da música ligada à poesia, ela vai existir em várias manifestações da arte grega, como, por exemplo, na cerâmica. Vários vasos gregos reproduzem este poeta que, ao declamar os seus textos, está sendo acompanhado pela lira, por exemplo, por instrumentos musicais. Não desapareceu quando houve uma passagem da língua intensiva para a língua tônica, que é a que nós temos hoje, por exemplo, no português. Não desapareceu essa relação com a música. A poesia lírica continuou trabalhando com a musicalidade dos termos, com a organização das palavras, evocando harmonias, melodias, ritmos diferentes. Aliás, por falar em ritmo, vamos ouvir um texto extremamente importante e objetivo do Otávio Paz. O ritmo não só é o elemento mais antigo e permanente da linguagem, como ainda não é difícil que seja anterior à própria fala. Em certo sentido, pode-se dizer que a linguagem nasce do ritmo,
ou pelo menos que todo ritmo implica ou prefigura uma linguagem. Assim, todas as expressões verbais são ritmo, sem exclusão das formas mais abstratas ou didáticas da prosa. Como distinguir, então, prosa de poema? Deste modo, o ritmo se dá espontaneamente em toda forma verbal, mas só no poema se manifesta plenamente. Sem ritmo, não há poema. Só com o mesmo, não há prosa. O ritmo é condição do poema, enquanto que é inessencial para a prosa. Vocês viram como é realmente importante esse texto do Otávio Paz? Ele vai colocar algumas questões que são questões muito definidoras do que seja a poesia lírica. Por exemplo, o ritmo é inerente ao ser humano, no seu trabalho, na sua gesticulação, nas palavras que ele usa. O ritmo é fundamental e ele transfere esse ritmo para a sua criação artística e, sem dúvida nenhuma, para a poesia. O ritmo é importante para diferenciar poesia de prosa. E essa concepção de que o ritmo é importante já estava no Aristóteles, lá no IV século a.C., quando ele também distinguia, pelo que ele chamava de metro, a tragédia da epopeia, eventualmente da comédia. Esta visão necessária de que o ritmo existe desde a antiguidade, que vai se prolongar até o nosso momento, ela vai se codificando ao longo do tempo naquilo que se chamou versificação. A versificação, ela tem o objetivo de trabalhar com os diferentes tamanhos dos versos, a distribuição das palavras, a alternância de sílabas poéticas. Mas a versificação é também uma espécie de código, uma espécie de normatização do fazer poético. Por vezes, acabou se tornando uma espécie de engessamento da poesia, né? De tal maneira a versificação era minuciosa que o poeta não tinha muita liberdade assim de compor os seus textos. Isso vai vigorar ao longo dos séculos, desde o IV século a.C. até o século XIX. O parnasianismo e o simbolismo no século XIX ainda terão uma obediência bastante estreita a esses princípios de ritmo, de métrica, de versificação, enfim. A partir do século XX, nós já temos uma ruptura com todas essas normas e nós teremos o advento de uma poesia um pouco mais livre. Mas a poesia não é também só música ou ritmo, ela tem outras características. Nós vamos falar agora de lirismo, subjetividade e sentimento. A introjeção do poeta somente lhe permite esquadrinhar as primeiras camadas interiores, as que dizem respeito ao eu emocional e sentimental. O lirismo se constitui na manifestação imediata das inquietudes emocionais e sentimentais, no estado natural do eu para si próprio e, portanto, na expressão da resposta mais pronta do poeta em face dos estímulos externos e internos. Como vocês ouviram no texto sobre subjetividade, nós vamos verificar algumas questões que são importantes quando nós trabalhamos, analisamos um poema. Em primeiro lugar, qual é o conceito de eu lírico? Lírico vem de lira, música, como nós já vimos. Há duas formas de nós encararmos o eu lírico. Em primeiro lugar, o eu lírico é uma manifestação na linguagem. Isto é, num poema sempre fala um eu, né? Tem uma voz pessoal que se dirige ao leitor na composição desse texto. Às vezes esse eu está explícito. Vou-me embora para a Pazárgada, do Manuel Bandeira, que nós ouvimos há pouco. Ele está composto com esta dicção, com esta forma de expressão, numa primeira pessoa do singular. Em outros textos, eu não tenho a expressão
na primeira pessoa, no verso, mas há uma concepção pessoal de mundo que aparece na linguagem. Vamos lembrar, por exemplo, Domingo no Parque, por exemplo, do Gilberto Gil. Em Domingo no Parque, o cantor não fala numa primeira pessoa, ele vai falar do José, que é uma terceira pessoa. No entanto, o modo como o texto vai sendo narrado é a partir de uma perspectiva pessoal. Então, eu lírico na linguagem, ele pode vir expresso numa primeira pessoa ou numa terceira pessoa, mas sempre vai indicar a presença de uma pessoalidade na visão, na expressão daquilo que está sendo dito. Uma outra questão relacionada com o eu lírico é pensar o eu lírico enquanto subjetividade, enquanto sentimento. Isto quer dizer, o quanto o poeta vai projetar na sua maneira de entender o mundo, nas suas sensações, nos seus sentimentos e emoções em relação ao que ele vai estar apresentando ao leitor, o quanto ele vai se colocar pessoalmente. Então, há uma outra dimensão do eu lírico, que não é exclusivamente a da linguagem, que é aquela parte que diz respeito ao sentimento pessoal do poeta. Então, o eu lírico tanto fala, não é, numa pessoa verbal, portanto está manifesto na linguagem, quanto está manifesto numa visão de mundo, o que muitas vezes nós encontramos na literatura como cosmovisão. Essa visão de mundo é muito particular, muito subjetiva. Dos três gêneros literários, o gênero lírico é aquele em que esta manifestação pessoal é mais intensa. Isto causa com o leitor uma relação de adesão, uma relação de identificação muito frequente. Por isso que, às vezes, quando nós lemos um poema, principalmente aqueles que estão falando de sentimentalidade, nós, leitores, nos sentimos muito iguais ao eu lírico que está presente naquele texto. Ao longo da história, nós tivemos diferentes valorizações desse eu lírico. Há momentos em que tendências literárias históricas sobrevalorizaram a presença dessa subjetividade no texto. E em outros momentos ela foi relegada como um defeito. Vamos pensar, por exemplo, num momento como o romantismo. O romantismo é uma tendência literária da primeira metade do século XIX e que prolonga até boa parte da segunda metade deste século. O romantismo tinha como princípio a sobrevalorização, a supervalorização do eu lírico, da subjetividade do poeta manifesta no texto. Então, os poemas românticos são sempre poemas que estão falando de amores, de tragédias, de dramas pessoais. É a sua marca. Nós dizemos um poema romântico é um poema em que o poeta se derrama no seu sentimento. Há, entretanto, um outro momento da evolução literária da poesia lírica em que essa mesma valorização da subjetividade aparece. É no simbolismo. O simbolismo, que é uma estética baseada na percepção que o poeta tem do mundo e na sua conversão em ideias abstratas, em palavras simbólicas, daí vem o termo simbolismo, também é uma valorização dessa perspectiva individual em relação ao mundo. Tanto o romantismo quanto o simbolismo existiram no século XIX, mas não foram exclusivos, quer dizer, o tempo todo não se fazia essa valorização do eu lírico, porque do século XIX mesmo nós temos uma outra corrente, que é a do parnasianismo, que é extremamente objetiva, que tenta esconder ao máximo possível essa presença do eu lírico. Um terceiro momento da história da literatura em que aparece essa sobrevalorização do eu lírico é na contemporaneidade. Por questões de ordem ideológica, pela situação do sujeito no mundo de hoje, pela necessidade de afirmação da individualidade, porque hoje a poesia fala muito e mais intensamente de questões psíquicas, de interioridade, nós temos novamente na poesia esta sobrevalorização
elaboração do pessoal, do eu lírico. Essas características todas vão produzir uma literatura que é uma literatura em que o poeta volta a procurar modos de se aproximar do seu leitor. Mas não é apenas da questão de musicalidade ou subjetividade que vive a poesia lírica. Vejamos então lirismo e visualidade. Para comprovarmos agora a questão da visualidade, vamos ver alguns exemplos. E vamos começar com um poema intitulado O Ovo, de um autor grego chamado Símias de Rhodes. Quando olhamos para esse poema, nós já percebemos, né, o que ele quer dizer. O seu formato é um formato de ovo. Portanto, o título muito adequado e o leitor não precisa fazer grandes interpretações simbólicas, né, num primeiro momento, porque ele já consegue entender, mesmo que escrito num grego clássico, entender o que o poema quer dizer. Essa característica acabou se ligando à produção da poesia ao longo do tempo. Nós vamos ter muitos exemplos desses poemas visuais que vão aparecer em tentativas existentes durante a Idade Média, mas é principalmente na atualidade que esta visualidade vai ganhar um ritmo mais intenso, uma frequência mais constante. Vamos ver um segundo exemplo. Nós vamos ver agora o poema Silêncio, de Göninger. Vejam que interessante nesse texto. O texto vai falar de silêncio, isto é, a ausência do som. E para falar da ausência do som, o texto se desenha todo com letras, com palavras, que é a própria ideia verbal de silêncio, a palavra silêncio. No entanto, há no núcleo, no centro do poema, uma ausência. É exatamente esse jogo entre a presença da letra, consequentemente a presença do som e a ausência dela no centro, que dá ao leitor a ideia mais exata do que seja silêncio. Vamos ver um terceiro texto. Esse texto é do João Brossa, não tem título. Vamos vê-lo. Nesse poema de Brossa, o que nós vimos? Nós vimos uma chave. Esta chave, no lugar onde tem todo o mecanismo que abre a fechadura, nós temos letras, não temos palavras. É a chave com letras exclusivamente. E ele deve ser entendido, pode ser entendido simbolicamente. O alfabeto, as letras do alfabeto são a chave para abrir qualquer coisa, o conhecimento, a afetividade, a beleza das palavras. É, portanto, um poema que é uma ideia representada mais pela sua visualidade do que por um verso, por uma frase ou simplesmente por uma palavra, como nós vimos no poema anterior, a palavra silêncio. Agora vejamos um outro tipo de texto, é um texto do Apollinaire, Guillaume Apollinaire, um poeta francês do século XX, que escreveu um tipo de poesia que ele chamou de caligramas, escritas bonitas. Apollinaire escreveu poemas em que o desenho, a visualidade do texto já contivesse a sua ideia. Só que esse desenho era composto por palavras, não por linhas ou cores, não, ou formas, enfim. Mas as próprias palavras vão construindo esse desenho. No exemplo que nós vimos, ele está falando de um arbusto que ao frutificar se parece com o leitor. Essa ideia de frutificar, né, de produzir frutos, tem a ver com o trabalho interpretativo do leitor. É por essa razão que no desenho desta árvore, né, nós temos a referência ao leitor. A árvore é o leitor, ele também
frutifica, porque divulga a poesia, porque produz sentidos para ela. De alguma forma, também ele se transforma num poeta ao assimilar as ideias que esse poema contém. Vamos ver mais um exemplo dessa poesia visual em que as palavras vão construir a própria ideia, o próprio sentido, o próprio objeto. O texto é Pêndulo. Como vocês podem ver, esse poema Pêndulo é extremamente engenhoso, inteligente, porque a gente vê a palavra pêndulo nascer do próprio movimento do objeto. Visualmente, vocês têm reconstruído, e de imediato nós percebemos isso, o movimento pendular, o ir e vir do movimento de um pêndulo. Esta poesia visual instaura um outro tipo de ritmo. Agora, não é mais o ritmo baseado em sons na sua sequência melódica, mas é um ritmo que é o ritmo do olhar. Então, o poema não deixa de ter ritmo, só que ele se manifesta de uma maneira diferente do que os poemas tradicionais o fazem. E, portanto, quando nós falarmos de poesia lírica, nós teremos sempre a ideia do ritmo, como dizia o Otávio Paz no seu texto, ele é essencial, ele é definidor de todo aquele objeto que nós chamamos objeto poético. E por falar em ritmo, vamos de novo ouvir o ritmo do texto do grande poeta musical que é Manuel Bandeira. Mais uma vez o quadro Com a Palavra. Manuel Bandeira é considerado o mais lírico dos poetas brasileiros. Suas primeiras obras apresentam algumas características parnasianas, na metrificação e no rigor formal. Os poemas demonstram também uma certa melancolia e angústia, próprias do movimento simbolista. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Logo, porém, aderiu ao modernismo e incorporou em seus textos o humor, o cotidiano, a denúncia da injustiça social e a coloquialidade da linguagem, mantendo sempre o verso melodioso, simples e de grande efeito estético. É um dos mestres da poesia brasileira. Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata. Pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano. Poeta ruim que na arte da prosa envelheceu na infância da arte. E até mesmo escrevendo crônicas ficou cronista de província. Arquiteto falhado, músico falhado. Engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião ou filosofia, mal tendo a inquietação de espírito que vem do sobrenatural, e em matéria de profissão, um tísico profissional. Esse retrato final do Manuel Bandeira não condiz, evidentemente, com tudo aquilo que ele fez. Não é? A sua poesia vai muito além dessa poesia em tom menor, como ele mesmo dizia, que eram os versos que ele fazia. A sua poesia é de altíssima qualidade e se ele foi falhado como arquiteto, como poeta ele foi extraordinário. Bem, a aula chega ao final e vou recordar alguns dos pontos que me parecem importantes daquilo que nós falamos. Em primeiro lugar, o gênero lírico como um gênero especial com diferentes qualidades. O narrativo, o dramático e o propriamente lírico, embutidos nos seus diferentes textos. Num segundo momento, ao quanto a música é importante para a compreensão da poesia, mas não apenas a música, também o sentimento, que aproxima o poeta do leitor. E por último, como a poesia contemporânea sai um pouco desse lado musical e se interessa por um outro tipo de ritmo, que é o ritmo do olhar, e nós temos a visualidade no lirismo contemporâneo.
Bom, eu trouxe 2 livros para vocês como dicas de estudo. São 2 livros muito diferentes, embora tratem do mesmo assunto, que é o gênero lírico. O primeiro livro se intitula Poética e Visualidade, uma trajetória da poesia brasileira contemporânea. O nome do autor é Filadelfo Menezes e a editora Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Esse livro é um estudo bastante interessante sobre a visualidade na poesia. E ele traz muitos exemplos, são exemplos comentados, né, que vão explicando de uma forma bastante completa o que é a visualidade. Vejam, por exemplo, este poema, ele se intitula Cidade. A cidade é representada com os seus prédios no formato de letras. E o Filadelfo vai explicando que questões de ordem da linguagem visual, da linguagem verbal, levam a esse tipo de composição. O segundo livro é um livro excelente, também como o primeiro. Ele vai tratar do poema de uma forma mais tradicional, com explicações, com exemplos, com citações. Ele se intitula O Estudo Analítico do Poema. É do grande crítico literário brasileiro Antônio Cândido e foi publicado pela editora Humanitas, de São Paulo. O livro contém uma teoria sobre a poesia e, como eu disse, exemplos e análises numa linguagem muito clara, muito exemplificativa, um livro que a gente não pode deixar de ler, deve fazer parte da nossa biblioteca. Até logo!